Olá, amigos! Estamos recebendo hoje, para contribuir com nossas reflexões, Neuza Ciríaco Coppola, que é uma trabalhadora da Sociedade Espírita Meimei, da cidade de Campo Mourão, palestrante espírita, e hoje está aqui para conversarmos sobre um tema que é abordado na obra básica O Evangelho segundo o Espiritismo, Pagar o Mal com o Bem. Ela vai nos falar sobre este ensinamento do Mestre Jesus na luz, na visão do Espiritismo espírita cristão. Olá, Neuza, estamos muito felizes em ter você conosco hoje. Olá, Ivone, a alegria é toda nossa de poder participar e contribuir um pouco com o programa. Muito obrigada, Neuza. Retribuir o mal com o bem é um tema bastante explanado nas casas espíritas e nas demais religiões. É fácil retribuir o mal com o bem? Na verdade, é dificílimo retribuir o mal com o bem. É uma tarefa difícil, um ponto ainda desafiador para a maioria de nós. Porque Jesus nos ensinou que nós deveríamos fazer o bem, perdoar e orar pelos nossos inimigos, porque esse título desse Retribuir o Mal com o Bem está dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 12, e os itens de 1 a 4 que tratam desse assunto. Mas nós temos a maior dificuldade de fazer isso, de amar, de fazer o bem e ainda orar pelos inimigos. Nós fazemos ainda a mesma coisa que das leis de Moisés, olho por olho e dente por dente. Quando nós somos atingidos em alguma coisa, a primeira coisa que nós queremos fazer é revidar. Então, quando nós falamos em retribuir o mal com o bem, nós precisamos aproximar este ensinamento para bem perto de nós. Porque nós sempre achamos que são os outros que são os maus. E nós somos as pessoas boas da Terra. Mas quando nós olhamos para nós e nos analisamos, a gente consegue também perceber que nós não somos tão bons e não retribuímos com o bem. Neuza, o mal está muito presente ainda em nossas vidas. Dá para nós reconhecermos quem são os homens e as mulheres maus na Terra? Como que nós podemos reconhecer? Normalmente, nós falamos assim, que as pessoas, os homens e as mulheres maus da Terra, são aqueles que matam, que roubam, que estupram, que expoliam das mais diversas formas. Mas, na verdade, existe muitas outras formas. Nós já não fazemos isso, nosso estágio evolutivo, estamos bem melhores, já não matamos, não roubamos, não estupramos, mas há outras formas também de fazer o mal diante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E então, dentro do nosso estágio evolutivo, que já nos capacita para ações bem mais elevadas, já saímos do estágio do instinto, passando pela razão, pelo estágio da inteligência, caminhando para a intuição, nós não deveríamos mais fazer certas ações. Mas há muitas outras formas de fazer o mal que, quando nós passamos a analisar, nós vamos perceber que nós ainda não estamos livres, com intrigas, falando mal do próximo, enganando, traindo, trapaceando, explorando o próximo nas inúmeras possibilidades que existem. Então, diante desses ensinamentos, dentro dessas negativas, ocorrem intrigas, injúrias, pessoas que ficam anos e anos, uma vida com raiva, com ódio do outro. Então, nós, quando fazemos esta análise, nós vamos perceber
que nós ainda estamos na faixa que retribuímos o mal com o mal e não o mal com o bem. Então, não é só os que matam, que roubam, que são os homens maus da terra. Ainda em pensamento, em sentimento, nós ainda erramos muito. Nós podemos dizer que são aqueles males que não são vistos a olhos nus, né? Que não são levados à justiça humana ainda, mas que a justiça divina nada escapa, não é, Neuza? Exatamente, da justiça divina nada escapa, porque se o pensamento é força, a vontade é força, então nesses pensamentos de maldade, nós já estamos agindo mal. Um dia desses eu li uma frase que dizia assim: fazer o mal a gente não faz, mas é cada pensamento de vingança que vem na hora da raiva. Então, quem de nós estamos livres desses pensamentos? Basta passarmos por alguma agonia, alguma aflição, uma traição, uma mentira de alguém, que nós já não vamos fazer essa maldade de pegarmos uma arma, alguma coisa, mas já o nosso sentimento é falar, se eu pudesse, eu não vou fazer. Mas a justiça divina vai fazer. Atribuímos a Deus a vingança, né? E com isso já estamos desejando e fazendo mal também. Então é fácil de reconhecer os homens e maus da terra. São poucos os que estão livres desta condição. É fácil como perceber o mal, a presença do mal em nós mesmos, Neuza? Compreendemos a presença do mal em nós não é tão simples. Porque é preciso fazer essa autoavaliação. Porque sempre nós distanciamos da maldade e sempre achamos que os outros são ruins. Basta ver nas redes sociais, a gente vê tantas críticas, tantas falas, tantas ofensas de coisas que não precisaria, porque é apenas a opinião, o jeito do outro ser, mas que nós já colocamos uma pitada de maldade. A partir do momento que eu começo a curtir uma maldade, significa que eu estou de acordo com aquela maldade. Então, o verdadeiro mérito está em não fazer o bem nenhum, em fazer o mal nenhum, nem em pensamento, simplesmente pensando, agindo e fazendo o bem, que nós temos a grande dificuldade, porque o bem está relacionado com a moral, com a regra do bem proceder, e o bem está relacionado com as virtudes. Quando nós fazemos essa análise, a gente pode pensar, aonde mais eu estou pensando? Eu estou pensando no bem ou na mentira, na inverdade, na calúnia? Então, com essa autoanálise, nós sabemos quem nós somos, se nós já estamos livres desses pensamentos. E me recordo muito do apóstolo Paulo, em que ele, nessa agonia, nessa aflição, ele se perguntava, por que o mal que eu não quero, eu faço? E o bem que eu quero, eu não consigo fazer? Então, é aquele questionamento, aquele sofrimento de retirar toda essa dor. Mas ele lutou, foi se autoanalisando, se modificando, até que pôde um dia dizer, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, é uma disciplina que nós devemos buscar, pensar, sempre estar analisando os nossos pensamentos. O que eu estou pensando, o que eu estou agindo, aonde eu mais permaneço com os meus sentimentos, aí nós conseguimos nos autoanalisar e saber que a presença do mal, ela está presente em nós. Você se referiu ao estágio evolutivo em que nós nos encontramos, que é o de espíritos imperfeitos ainda, né? Isso nos leva a entender que viver os hábitos viciosos é mais fácil que os hábitos virtuosos? Sim. Infelizmente, viver os hábitos viciosos, para nós, é tranquilo, é normal. Enquanto que os hábitos virtuosos, fazer que encontra-se a solidariedade, o amor,
todas as virtudes, nós temos grandes dificuldades. Então, a primeira reação nossa, quando recebemos qualquer tipo de crítica, de maldade, de intriga, é retrucar. Porque retrucando nós temos a leve sensação de que nós estamos corrigindo o outro. Mas Jesus disse que não, que toda vez que alguém falasse mal de nós, nós deveríamos devolver com uma palavra bendita, orando. E quem é de nós que fazemos isto? E quando a gente analisa por este ângulo, nós vamos perceber então o distanciamento ainda que existe em nós, essa falta de capacidade de fazer o bem, de orar, de pensar no outro sem desejar nenhum tipo de maldade. Nós vivemos em uma sociedade que exige uma postura combativa e que a gente aprende desde cedo. E muitas vezes os próprios pais ensinam para os filhos. Olha, meu filho, se aquela criança te morder, geralmente acontece na escola, se te bater, você morde com mais força. Você bate com mais força para que ela não repita e não bata em você. E quando nós olhamos por este ângulo, daí nós percebemos, falamos, nossa, eu também, às vezes, estou orientando o meu filho erradamente a ser vingativo. Então, quando nós analisamos, a gente vê que nós precisamos pensar mais no bem, porque esses pensamentos contribuem para tudo que nós estamos vivendo hoje na Terra, com tantas coisas ruins. Neuza, que sentimentos, entre tantos, leva à eclosão da inimizade, da antipatia, sentimentos que não contribuem com o bem na Terra? Nossa, é uma relação enorme, né? Sim. Se nós formos pensar... Existe algum mais forte? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a pretensão, o ciúme, são sentimentos que eclodem as inimizades, né? Vejamos que esses vícios ainda nos pertencem, em graus diferenciados, um mais, outro menos, um é mais invejoso, outro é mais orgulhoso, mas todos nós ainda temos esses vícios arraigados em nós. E então a gente começa a analisar, quanto de amor e caridade eu possuo? E quanto de orgulho e vaidade eu possuo? Se nós colocarmos numa balança, num prato, amor e caridade, no outro prato, orgulho e egoísmo, para onde penderá a nossa balança? Então, não é difícil da gente perceber e se reconhecer nos erros que nós cometemos e que, como na questão anterior, nós ainda pertencemos aos homens maus da Terra. Não no estágio tão instintivo, tão agressivo, mas também poderíamos já estar realizando ações bem mais elevadas. Então, a vingança para nós ainda é um prato cheio. A gente se apressa muito mais em devolver uma vingança do que devolver um bem, a gratidão. Então, aquele que nos faz o mal, a gente, se nós não conseguimos realizar alguma coisa, a gente já fica desejando, como nós colocamos, alguém vai fazer. Aí nós espíritos já falamos, viu? A lei de causa e efeito agindo, ação e reação, e por aí vai. Neuza, nós muitas vezes temos dificuldade em lidar com essas situações. Qual é a orientação espírita? Como que nós podemos lidar com essas pessoas com quem muitas vezes nós temos contato nessas condições? Então, a primeira coisa, como nós estamos colocando do autoconhecimento, é a vigilância. Nós precisamos nos vigiar permanentemente para enfrentarmos as pessoas agressivas. E quando nós falamos em pessoas agressivas, a gente fica imaginando alguém que vai chegar com um pau, nos agredir, com um revólver, nada disso. Às vezes o nosso filho birrento. Dentro do lar. Dentro do lar. Às vezes o marido violento, um irmão. Como é que eu vou lidar com toda essa situação? Porque nós sabemos que
com ódio não se combate ódio, né? Então é preciso uma ação contrária de tudo isso. Qual é o meio que eu preciso realizar em mim, esse autoconhecimento, essa autoanálise, para que eu possa dar um retorno e diminuir a agressividade? Então eu tenho que me preparar, eu tenho que me educar, eu tenho que me conhecer, me disciplinar, para que eu não seja agressivo tanto quanto o agressor. Porque nós temos essa facilidade de nos agrediu, a gente devolver. Então, para combater isto, é só mesmo com autoconhecimento, é você se disciplinar e se modificando para enfrentar, fazendo o bem. É uma atitude interna e externa. Não adianta a gente ir na docilusão que eu vou resolver sem eu me preparar. Qual que é o tom de voz que eu vou me utilizar? Qual que é o meu olhar? Porque nós somos agressivos às vezes no olhar. Nós somos agressivos na fala. E nisso tudo a gente provoca muito mais as pessoas. Então, Gandhi tem esse ensinamento onde ele dizia que para combater a violência, que ninguém fizesse, que ninguém dissesse e que ninguém pensasse mal do agressor. E no livro Céu e Inferno, também nós vamos encontrar esse ensinamento. Aí nós vamos ver quanto é dificílimo a gente não fazer, não dizer e nem sequer pensar mal do outro. Diante de uma pessoa que começa a gritar com nós precisamos de muita estratégia. Estratégia interna, estratégia externa. E com essas estratégias, com essa disciplina, com esta vontade de querer mudar, modificar, eu vou aprendendo a lidar com meu filho birrento, com meu amigo agressivo ou com as diversas agressividades que nós encontramos na sociedade. É preciso desenvolver o autocontrole, não é, Nilza? Essas suas colocações deixam muito claro essa questão do autocontrole, de nós evitarmos o mal em nós realmente, como você disse. Exato, porque a gente sempre quer que o outro se modifique. Sim. Então, não, vai se modificar a partir de mim, porque às vezes um marido agressivo, se você começa a dialogar, a agir diferente, não ir com outra agressão, chega um momento que a pessoa fala, poxa vida, fico envergonhada. Ou alguém que é rude e áspera conosco, e se você não diz nada, a pessoa fica envergonhada. Então é nessas pequenas atitudes que nós vamos nos modificando e modificando o outro. Dá a impressão que nós estamos muito longe ainda de atender a Jesus quando ele disse, se alguém lhe bater a face direita, apresente-lhe a esquerda. É bem essa questão que você está se referindo. É bem esse ensinamento, porque quando se fala para não fazer, não dizer, não pensar, é exatamente isso, a proposta de Jesus. Amar, fazer o bem e orar. A gente faz o contrário, né? Sim. A gente já manda pensamentos negativos, sim, ruins e desejos maus. Quando o objetivo é nós vibrarmos sempre o bem, não é, Nilza? Nós agradecemos pela sua contribuição, foi muito esclarecedor para nós essa sua abordagem. Muito obrigada, Nilza. Eu que agradeço a participação. Muito obrigada a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Até a próxima oportunidade. Meu Deus, sei que ainda sou um ser em evolução e que muitas vezes fujo dos objetivos que o Senhor traçou para que eu alcance a minha felicidade. Sei também que nem sempre consigo fazer o bem que desejo. E muitas são as vezes em que faço o mal que já não gostaria de fazer. Por isso venho a Ti, Senhor, para rogar forças, coragem e lucidez para acertar mais vezes do que me equivocar.
e quando me equivocar, que seja por fraqueza ou ignorância, mas nunca por deliberação. Venho a ti para pedir que não permitas em tempo algum que eu perca a vontade de viver, apesar dos momentos de dor e de sofrimento que por certo terei de passar. Pedir ajuda para cultivar o otimismo, mesmo que o futuro não seja tão promissor. Para que me ensines a desenvolver o romantismo, ainda que em meu peito o coração pareça ter emudecido. Senhor, ajuda-me a não perder a fé na amizade, mesmo que às vezes os amigos me traiam ou me abandonem nos momentos em que mais precisar deles. Ajuda-me a cultivar o hábito e a alegria de ajudar as pessoas, ainda que muitas delas sejam ingratas e incapazes de retribuir. Ensina-me a manter o equilíbrio até nos momentos de grandes abalos, em que tudo conspire para que eu perca o rumo. Senhor, ajuda-me a amar sem esperar retribuição, nem reconhecimento dos seres amados. A observar a vida com um brilho no olhar, até nos momentos em que a escuridão turbar os meus olhos. A enfrentar os desafios da vida com garra e disposição, mesmo sabendo que as derrotas são inevitáveis no meu caminho. Permita-me usar sempre a razão e o bom senso, ainda que o apelo dos vícios seja forte, insistente e constante na minha intimidade. Sobretudo, Senhor, ajuda-me a elevar o sentimento de justiça acima dos meus próprios interesses. Permita-me conservar o amor pela família, mesmo que ela me exija imensos esforços e árduas renúncias em prol da sua harmonia. Ensina-me a ver sempre o lado bom e belo das coisas, apesar das lágrimas que brotarem amargas do fundo da minha alma. Senhor, que eu jamais perca a vontade de herdar as estrelas, mesmo habitando um planeta pequeno e de categoria inferior. E acima de tudo, que eu jamais esqueça que o Senhor é a inteligência suprema do universo e que me ama infinitamente, que provê minhas necessidades, ampara-me sempre e só quer o meu aperfeiçoamento. Que eu possa entender as pessoas que são mais frágeis do que eu, a não julgar o meu semelhante, a educar meus sentimentos e a desenvolver minha inteligência. E por fim, que eu nunca esqueça que sou um espírito imortal e que minha felicidade é uma conquista minha. Nos dias em que a tristeza se apresentar dissimulada e insistente em sua janela, recolha-se por alguns instantes. Busque sintonizar com as forças do bem que pairam acima das nuvens densas que envolvem a terra e alimente sua intimidade com a harmonia celeste. Não se deixe envolver pela tristeza, pois ela impedirá você de ver a esperança que insiste em lhe acenar com a certeza de que um novo e lindo dia surgirá.